Irmãos, preste atenção no que eu quero lhe dizer nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele jamais se negou, quando o convidado foi, a estar presente na casa de um ou de outro, ainda que essas pessoas que o convidou não tivessem uma reputação e não eram reconhecidas como pessoas de moral. Mas mesmo assim, ele jamais deixou de entrar nessas casas, jamais se negou a visitá-las. E ele também jamais deu atenção para aquilo que as pessoas iriam falar dele, para aquilo que as pessoas iriam pensar a respeito dele, porque ele teve uma personalidade de uma ligação direta com Deus para fazer a vontade de Deus e não aquilo que o homem achava certo ou correto, que ele podia estar aqui, não podia estar ali, que ele não podia estar lá, mas podia estar aqui, nada. Ele entrou na casa de Zaqueu, murmuraram contra ele, aquelas pessoas que se achavam santas demais, murmuraram que ele havia entrado na casa de um publicano, de um pecador. Quando Mateus se converteu, a primeira coisa que Mateus fez foi dar um banquete. E esse banquete, ele convidou Jesus para estar presente, mas ele convidou também todas as pessoas que faziam parte do mesmo, que trabalhavam na mesma função que ele trabalhava, que consequentemente eram totalmente desprezados pelos judeus. Eram cobradores de impostos, trabalhavam para o governo romano, e os judeus tinham-no como traidores da pátria. Alguém que não merecia de forma alguma nenhum tipo de consideração. Se Jesus fosse levar em conta o que as pessoas achavam, o que as pessoas diziam, o que as pessoas falavam, ele jamais entraria numa casa de uma pessoa igual a Zaqueu. Jamais ele faria isso. Da mesma forma, quando ele foi convidado para uma ceia na casa do Simão, Simão fariseu, e ele estava lá ceando, quando de repente entrou uma mulher, e essa mulher se lançou aos pés do Senhor. Essa mulher chorava abundantemente aos pés do Senhor, as lágrimas dela caíam nos pés do Senhor, e ela enxugava com os seus próprios cabelos e não cessava de beijar os pés do Senhor. E Simão, que era fariseu, ele disse assim: se esse homem aí fosse realmente um profeta verdadeiro, ele não permitiria que essa mulher lhe tocasse, porque essa mulher, ela é uma prostituta. Ele não permitiria. Jesus não se importou com a palavra dele, irmão. Jesus não se importa com aquilo que você acha, com aquilo que as pessoas pensam. Nós, às vezes, deixamos de fazer muitas coisas com medo do que farão, o que falarão, o que pensarão de nós. O que pensarão, o que falarão de nós. E às vezes a gente deixa de servir ao Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor, porque a gente acha que aquilo que a gente vai fazer não é uma coisa aprovada pela sociedade, não é uma coisa aprovada pelos irmãos da igreja, Não que isso venha, não que a pessoa vá a cometer um pecado, mas às vezes ele vai num determinado local, num determinado lugar, amando do Senhor, o Senhor o orienta para ir lá, um lugar aonde ninguém iria. Um lugar que ninguém, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu não posso entrar ali, não posso ir ali. Mas, irmão, a luz, ela tem que resplandecer nas trevas. A luz, ela não é acesa para ficar, você não acende um candeeiro para colocar ele debaixo da cama. Não acende, você acende o candeeiro para iluminar a casa. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
Então nós somos enviados pelo Senhor para salgar aonde necessita ser salgado. E somos enviados pelo Senhor para resplandecer a nossa luz, para iluminar as trevas nos lugares escuros da vida. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, logo após ele ter sido batizado nas águas, que ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, e quando esteve no deserto, esteve ali durante 40 dias, sendo tentado diuturnamente por Satanás tentando induzi-lo da mesma forma que ele conseguiu induzir conseguiu induzir Adão lá no Jardim do Éden, né? O Senhor Jesus não estava no Jardim do Éden, o Senhor Jesus estava no deserto. No Jardim do Éden tinha todo quanto tipo de alimento que Deus havia criado e preparado para Adão comer, para Adão se alimentar. E ele foi justamente comer algo que o Senhor havia proibido. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele não estava num paraíso, ele estava num lugar deserto, onde não havia pão, onde não havia água, onde não havia nenhuma árvore frutífera que ele pudesse se alimentar. E ele, durante 40 dias, ele foi tentado por Satanás, e a maior das tentações foi quando ele acabou os 40 dias, ele sentiu fome. E no ele sentir fome, Satanás veio e ofereceu a ele algo, ou queria induzi-lo a fazer algo, mas ele rejeitou aquilo lá, não aceitou, e ele venceu ali as tentações que Adão não conseguiu vencer. Saindo dali, ele começa então a escolher alguns discípulos, alguns dos seus seguidores. Quando a gente fala assim, irmão, parece que foi uma sequência, né? Parece que mas não, os dias foram se passando. É que a Bíblia não pode contar todos os detalhes, né? Senão nós vamos cair naquilo que João disse, né? Que se fôssemos escrever tudo quanto Jesus Cristo fez, não caberia em livro algum, né? Mas está escrito aquilo que o Espírito Santo achou importante inspirar os homens para escrever, para que pudéssemos então desfrutar desses escritos inspirados pelo Espírito Santo e consequentemente alcançarmos comunhão com Deus, porque é na Bíblia Sagrada que se revela como nós devemos alcançar a comunhão com Deus. É na Bíblia Sagrada que nós saciamos a nossa sede, porque a palavra de Deus ela é água, ela é água que forma uma fonte no nosso interior. É na palavra de Deus que nós somos alimentados, porque a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é ali que nós devemos nos voltar e nos centralizarmos, nos ensinamentos e nos escritos da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos, os seus seguidores. Ele tinha muitos seguidores, mas ele não chamou todos para serem os seus discípulos e posteriormente serem seus apóstolos. Discípulo era alguém que estaria num banco como nós estamos aqui, sendo ensinados pelo maior de todos os mestres, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, irmão, o que Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu? Ele disse assim, não quereis ser mestre como nós somos, porque nós, os mestres, receberemos o mais duro juízo. Porque aquele que pegar a palavra de Deus e ensinar erradamente e fazer alguém tropeçar e cair, esse vai ser o réu daquilo que ele provocou, daquilo que ele fez. Amém? Glória a Deus. Irmãos, irmã Sandra, pede para os diáconos ficar só um irmão lá e os demais virem aqui, por favor, sentarem aí e ficarem, os diáconos todos aí, diáconos e diaconisas. Não tem ninguém aí, irmã? Aí, a irmã, fiquem aí, por favor. Então, eu quero que vocês ouçam a mensagem, porque vocês são oficiais da igreja, mas se vocês não comerem, vocês vão acabar desmaiando no caminho. É bem perigoso isso. É provável e perigoso. Então,
irmãos, então ele chamou as pessoas, chamou para ter intimidade com ele. E quando ele chamou essas pessoas, irmãos, essas pessoas não deixaram de segui-lo. Andavam com ele, aprendiam com ele, eram ensinados por ele, cresciam na fé, na graça e no conhecimento. Preste atenção no que eu vou falar agora para você. Não pense você que eles eram homens perfeitos. Eles eram até pior do que eu e do que você, talvez. Tanto que o Senhor Jesus Cristo teve que chamar a atenção deles várias e várias e várias vezes, por pensamentos e troca de palavras que eles tinham entre eles, e o Senhor teve que chamar a atenção deles, porque o Senhor não apenas ensinava, mas o Senhor era o exemplo. O Senhor ensinar tudo maravilha, mas o Senhor ser exemplo, eu não quero te imitar. Eu quero aprender, mas não quero te imitar. Né? E muitas vezes acontece assim, nós queremos aprender com o Senhor e nós não queremos imitar o Senhor. Não queremos ser imitadores dele. Sabe por quê? Ser imitador do Senhor, nós vamos ter que pegar nossa cruz de responsabilidade e carregar essa cruz. O que acontece às vezes conosco, irmão, é que nós carregamos a nossa cruz e às vezes começamos a ficar olhando na cruz dos outros e começamos a colocar empecilho, começamos a criticar, começamos a falar, O Senhor fala para mim e para você, irmão, não fale mal um do outro. Olhem aqui para mim, por favor. Diga assim: não devo falar mal dos meus irmãos. Entendeu? Não devo falar mal dos meus irmãos. Eu não posso cooperar com coisas que às vezes eu não sei se é verdade ou se não é. E que às vezes eu coloco a própria vida minha, e quero às vezes fazer que aquela coisa que não vale nada seja o conhecimento de todas as demais pessoas. E a pessoa faz aquilo na ignorância. Porque na verdade aquilo que ele tentou replicar, ele não ouviu na integridade. Ele ouviu parte e ele tomou a decisão e querendo denegrir a imagem de alguém, vai replicando aqui, replicando dos irmãos, vai replicando na mídia desse, vai replicando na mídia daquele. Então, veja bem uma coisa, o Senhor chama os seus discípulos e o Senhor começa a ensiná-los, começa a orientá-los. E o Senhor não apenas ensina, não apenas orienta, mas o Senhor é o exemplo daquilo que Ele está ensinando. Aquilo que Ele falava estava nele. Olha, irmão, preste atenção no que eu vou falar para você. Se nós fizermos tropeçar alguém, se eu fizer tropeçar alguém, eu vou pagar um preço muito caro por isso. Muito caro. Certa ocasião, uma pessoa gastou 7 anos ensinando uma outra. Encontrava-se esporadicamente, mas durante os 7 anos, durante 1 hora por dia, 2 horas por dia, aquela pessoa ia ensinando, e orientando. Presta atenção, ia orientando. Essa pessoa foi trabalhar na casa de uma outra. Aquela outra pessoa começou a falar, essa pessoa não era de Jesus, irmão, não era de Jesus. Aquela pessoa de língua grande começou a falar um monte de asneira, de coisas que aconteceu na igreja dela. A pessoa nem crente era. Começou a falar mal o fulano também, o ciclano também, alguma coisa também. A outra fica 7 anos cuidando, 7 anos regando, orando. Vem uma de língua grande, arregaça com tudo. Falar
Já é feio falar com os irmãos, já é feio. Imagine falar com uma pessoa que nem sabe que é crente, que é igreja. Imagine você. É a mesma coisa. Eu, como advogado, saber de um caso e não guardar segredo profissional. E contar para um e contar para outro. Aquele outro, logicamente, não tem nenhuma responsabilidade, vai contar para ele, vai contar para aquele, e é um segredo profissional a ser guardado, a ser protegido. Então, o Senhor, quando Ele chama aquelas pessoas, Ele vai trabalhando a vida delas. E sabe quanto tempo o Senhor trabalhou a vida delas? Durante 3 anos e meio. Quantos anos o Senhor está trabalhando a minha vida? Mais de 45 anos. Quantos anos o Senhor está trabalhando na sua vida? Mais de 10, mais de 12, mais de 3. Desde quando você aceitou a palavra de Deus na tua vida, o Senhor tem trabalhado no teu coração, tem trabalhado em você. E muitas vezes, irmão, quando já parece que nós estamos para ser mestres, como Hebreus fala, as nossas atitudes demonstram que nós não aprendemos foi nada. Não aprendemos nada, porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, as atitudes, é uma atitude sem temor e sem medo, sem respeito e sem reverência. Então, o Senhor, Ele vai com seus discípulos, sabe na onde? Num casamento, lá no capítulo 2 de João. Ele vai lá num casamento, umas bodas, coisa que o Senhor nunca recusou. Nós não sabemos, logicamente que estava numa comunidade judia, um casamento judeu. Assim como a pessoa morria e logo era sepultado, vocês viram o sepultamento? Não vimos, né? Porque foi em oculto. Mas o Silvio Santos, ninguém ficou velando ele, porque ele era judeu. Ele morreu, logo foi sepultado. Era o costume, e é o costume dos judeus. Mas as pessoas ficam de luto durante 7 dias. Assim o casamento também. Quando se casava, era 7 dias de festa. 7 dias. E o Senhor subiu. Não nos parece que o Senhor subiu no primeiro dia, não. A festa estava lá animada, né? Aí ele pega os seus discípulos, ele vai lá para a festa. A mãe dele já tinha ido, Maria já tinha ido. E ele chega lá na festa. Não me parece que ele era uma pessoa assim fanática por festa, né? Tem pessoas que são pessoas muito fanáticas por festa. Qualquer coisa, festa, né? Qualquer festa, né? Ele não era uma pessoa assim. Ele era uma pessoa, irmão, que tinha um controle emocional. Ele era uma pessoa que tinha disciplina. E nós, como discípulos dele, nós devemos também aprender isso. Ser pessoas com controle emocional. Ser pessoas com controle na nossa língua também. Sabe? Pessoas com controle na língua. Controle na língua. Porque com a nossa língua nós podemos bendizer a Deus e com a mesma língua podemos amaldiçoar o nosso irmão ou colocar pedra de tropeço na frente dele. Então, ele chega lá. Quando ele chega lá, amado irmão, está um bafafá, sabe? Lá era uma festa, irmão, e estava um bafafá por um motivo. Qual era o motivo? O motivo era que o camarada que estava tomando conta da festa, ele calculou errado, coisa que acontece, não é verdade? Calculou errado, ele pensou, vai vir tantas pessoas, e ele comprou, fez a reserva
dos comes e bebes para tantas pessoas, mas veio mais pessoas do que o esperado. E a Bíblia nos fala que no meio acabou o vinho, no meio da festa acabou o vinho. Se a festa era 7 dias, 3 dias e meio, 4 dias, o vinho tinha acabado. E quando acabou o vinho, né? Acabou o vinho, irmão, quando você está numa festa, presta atenção, você está numa festa, acabou o comes e bebe e acabou a bebida, você vai ficar fazendo o que lá? Você já conversou com um, já conversou com outro, já conversou com outro. A sua tendência é ir embora. Não é isso? Não é isso? A sua tendência é ir embora. Ir embora, porque é festa para festejar, né? E aí, amados irmãos, o Senhor está ali calmo, sereno e tranquilo, né? De repente, Maria, a mãe dele, chega para ele e fala: filho, sabe o que aconteceu aí? Fala: olha, mãe, eu estou vendo esse jujum aí, sabe esse jujum aí? Não pense em você que o senhor não sabe quando você está fazendo zum com a tua língua, viu? Não pense em você que o senhor não sabe quando você está usando para bendizer a Deus e usando para cutucar um, cutucar outro, falar mal de um, falar mal. Não pense que ele não sabe, não. Viu? Sabe sim. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você: você não é mais perfeito do que aquelas pessoas que você critica ou lança coisas sobre elas. Não é. O que sucedeu, irmão? O que aconteceu? Aconteceu que quando a mãe do Senhor Jesus, Maria, vem falar com Jesus, Jesus muito educadamente fala para ela: mas mulher, não chegou a minha hora ainda. Não chegou a minha hora ainda. Quer dizer, amado, a nossa hora é a hora da necessidade. A nossa hora é a hora da necessidade. Mas a hora do Senhor suprir não é a mesma hora da nossa necessidade. Não é a mesma hora. Ele pode demorar um pouco. Ele pode. Assim, quando Marta e Maria mandam chamá-lo lá em Jerusalém, ele não era, 3 quilômetros de distância, e o irmão dela estava doente, e o irmão dela morreu, e Jesus sabia que tinha acontecido. Jesus ficou lá mais 2 dias, tá? E pronto, acabou, né? E quando ele veio, o homem já estava sepultado há 4 dias. Então você veja bem que não havia velório. Não havia velório. Colocaram o homem lá na tumba, e o Senhor chegou lá, tira a pedra da frente, mas já está cheirando mal, é de 4 dias já, mas tira essa pedra da frente aí. Tiraram a pedra da frente, ele mandou: Lázaro, vem para fora. E lá vem o homem lá, ressuscitado, vem aos pés dele, tudo amarrado, enfaixado, né? Então, presta atenção, irmão, presta atenção. Quando Maria vem falar com ele, e que ele fala com ela muito educadamente, ela vai até os serventes, né? Aqueles garçons que estavam lá. Os garçons, serventes estavam lá, né? Os diáconos que estavam lá. Vai, fala com eles, fala: tudo que ele falar para vocês, vocês fazem, viu? Isso foi o que ela falou. Façam tudo, foi o que ela disse: façam tudo quanto ele vos disser. Façam tudo quanto ele vos disser. E olha, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fala para os serventes encher as talhas com água, havia 6 talhas lá, em cada talha cabia de 8 a 100 litros. Desculpe, de 80 a 100 litros cada talha. O Senhor disse para eles: vão lá encher essas talhas com água. Presta atenção, quando você obedece o que o Senhor Jesus Cristo fala, você sempre terá e alcançará bons resultados. Se você semear aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala, com certeza você vai colher os frutos dessa semeadura.
Está me ouvindo, irmão? Você vai colher os frutos dessa semeadura. A obediência gera bênção na nossa vida. A obediência, ela gera a bênção. Não é o sacrifício que gera a bênção, não. É a obediência. Obedecer é muito mais importante do que qualquer tipo de sacrifício. O que o Senhor faz, irmãos? Quando ele traz aquelas talhas, né? O Senhor havia feito um milagre sem falar uma única palavra. Ele poderia pegar, irmão, um pouco de água, levantar para o céu e dizer: Senhor Deus, transforma essas talhas com água em talhas de vinho e jogar aquela água ungida lá. Ele poderia ter pegado o óleo e ungir cada talha, mas ele não fez absolutamente nada. Ele não falou absolutamente nada. Não tem condições, irmãos. Na ciência não se encontra condições. Demoraria-se durante anos e anos e anos e anos para que a composição da água tivesse a capacidade de se transformar na composição de um vinho. Não tem condições, cientificamente falando. Não existe condições. Então é um milagre grande que o Senhor fez, sem falar nada, sem dizer nada, sem se autopromover, sem falar: olha, eu sou fera, meu irmão, o meu nome é Jesus de Nazaré, eu sou poderoso, e agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui agora, e vocês vão beber do melhor vinho, da água transformada. Ele não falou absolutamente nada, ele não fazia autopropaganda. Ele se centralizava na obediência a Deus. O Senhor Deus disse assim, quando ele foi batizado, Jesus foi batizado: este aí, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, porque ele faz aquilo que me agrada. Faz aquilo que me agrada. Irmãos, o Senhor, aquelas 6 talhas, nós podemos trazer ela e falar sobre ela num significado muito profundo para cada situação que a gente vive. Podemos chamar aquelas talhas as talhas das bênçãos de Deus. Podemos chamá-las de as talhas da obediência à palavra de Deus. Podemos chamar aquelas talhas as talhas da cura do Senhor. Podemos pôr os mais diversos nomes naquela talha, os mais diversos. Mas foi uma talha de transformação, de mudança. Mudou-se de água para o vinho. Assim é a nossa vida, irmão. Assim é a nossa vida. Somos chamados pelo Senhor não para permanecermos como estamos. Se alguém trouxe você e está apresentando Jesus para você, como Maria fez para aquele servente: olha, façam tudo o que ele falar, façam tudo que vocês vão ter bom êxito, vão alcançar bom resultado. Alguém convidou você, alguém falou de Jesus para você, mas ouça o que o Pai do Senhor Jesus fala para cada um de nós. Dê ouvido àquilo que Ele vai falar e façam as coisas segundo a recomendação e orientação dEle. Está me ouvindo? Não segundo aquilo que você acha que você deve fazer. Não segundo aquilo que você às vezes faz, que vai servir de tropeço para a vida de outras pessoas.
não vai acrescentar absolutamente nada, ao contrário, coisa que vai defamar alguém, coisa que você nem sabe da profundidade da situação, você não ouviu do princípio ao fim, você viu partes cortadas e você promulga isso aí como uma verdade, e meia verdade não é verdade, e muitas vezes nós cooperamos com a obra do diabo para colocar tropeço na vida de pessoas. Então o Senhor transformou aquela água em vinho, um simbolismo de como a nossa vida, quando a gente chega na presença dEle, Ele pode mudá-la, pode transformá-la, coisa que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém. Você se lembra do senador Nicodemos, que foi de noite falar com Jesus e disse: Senhor, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Oh, você está me enchendo a minha bola, que maravilha! Nossa, você massageou o meu ego, que coisa maravilhosa. Foi isso que ele falou. Não, sabe de uma coisa, meu jovem? Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. E nascer de novo é algo que é feito tão somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais tem a capacidade de realizar isso, de fazer isso. Ninguém tem a capacidade de transformar a água em vinho. Ninguém tem a capacidade de nascer de novo sozinho, a não ser pelo conhecimento da palavra de Deus, a não ser pela palavra de Deus, a não ser por nascer da água e do Espírito. A água que é a palavra que vem de Deus, e o Espírito, logicamente, que é o Espírito de Deus. Amém? Se você não puder cooperar acrescentando bênção na vida de ninguém, não sirva de tropeço. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Fala para a pessoa que está ao seu lado: não sirva de tropeço. Não sirva de tropeço. Viu? Não sirva de tropeço.